Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nessa mudança de tempo meio doido, né? Estamos entrando no verão, de repente estou de blusa de lã. Mas, enfim, faz parte. Gente, como sempre, vamos aos nossos recados. Primeira coisa, desligar os celulares, para a gente não ter interferência, não chamar atenção, né? Quebrar o clima, como se diz, né? E vamos às nossas informações. Como o Natal e o Ano Novo caem em quarta-feira, nesses dias o núcleo estará fechado. Então, dia 24, 25, 31 e 1, o núcleo fecha. Os outros dias, o salão está em atividade. Tá? Então, os trabalhos do salão continuam. Os trabalhos fechados de tratamento e tudo mais, não. Essa semana ficam fechados. Mas o salão fica aberto para todo mundo, menos nesses 4 dias, tá bom? Que, por coincidência, cai na próxima semana nossa, quarta-feira, e a outra semana, quarta-feira. Tá ok? Cadê? Vamos lá. Quem nós temos de atividade hoje? Hoje nós temos a nossa palestrante, que é a Ana Tereza, aquela mocinha ali. Ela vai falar sobre o tema Nascimento de Jesus. A prece inicial vai ser a Laurice. Mensagem de Evangelho a Alexandra, né? Com K, não esquecer. Nós temos a Alessandra e a Alexandra. É fácil bagunçar um pouco os nomes. O Isaac vai fazer as vibrações e a prece final será pela Ana Paula. Tá? É nosso último encontro antes do começo do ano. Então, eu já deixo o meu bom Natal, bom começo de ano a vocês. Espero que o trabalho seja bem proveitoso para todos e que possamos, quando sairmos daqui, sairmos com o coração refeitos, animados para a gente poder passar as festas, que é sempre bom. Em alguns momentos a gente fica até meio depressivo, né? Que está passando o tempo, você fica, né? Puxa vida, fiquei um ano mais velho, não sei o quê. Por outro lado, é um momento que você pode aproveitar para resgatar algum contato. E a gente fala que é o momento que a gente resgata um contato com algum parente que a gente não vê há muito tempo, ou alguém que a gente estava meio assim, né? Fala, não, agora é hora de eu reconquistar aquela amizade, voltar a ter o livre contato. Então, aproveitem o melhor que a gente possa desse período. Bom trabalho a todos. E assim, nesse clima harmonioso, vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus e a essa espiritualidade amiga que já preparou esse ambiente para nos receber com esse abraço caloroso, com esse abraço fraterno que nos envolve. E assim, Senhor, te agradecemos por toda a semana que passamos em harmonia e aproveitando também para agradecer por longo desse ano que nos envolveu, que nos protegeu, que nos livrou de todo o mal, que nos acolheu com todas essas bênçãos durante todo esse ano. E rogamos, Senhor, a sua amorosidade que esteja conosco. Principalmente, convidamos para que esteja conosco na nossa ceia, no seu dia, que você é o principal convidado, que todos nós não esqueçamos disso, que o Natal é para Jesus, que esqueçamos um pouco as comilanças, né? E tenhamos mais um coração fraterno, envolvidos no amor, na solidariedade, no carinho, na paz, no aconchego familiar. E assim, já te convidamos para que esteja conosco sempre, Senhor,
não só nesse dia, mas em todos. E hoje te pedimos que abençoe a nossa amiga Ana Teresa, que envolva ela em energias de amor e que toda a palestra que preparou para nós com todo carinho, que possa calar fundo em nossos corações, que possamos não só hoje, mas praticá-los em todos os dias desse novo ano que está se aproximando. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje a mensagem de Natal do Emmanuel. Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz, que se renova alegremente entre os homens, mas acima de tudo é reiterada a mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é o nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Não façais aos outros o que não quereis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário. Todo o bem que está em vosso coração pode fazer-lhes. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Obrigada. Para a encarnação de Jesus, a mãe escolhida e compromissada para trazer Jesus aqui entre nós, foi Miriam, ou Maria, moça hebreia de família sacerdotal, filha de Joaquim e Ana, e moravam em Jerusalém. Joaquim e Ana, eles tiveram Maria numa idade já avançada. E quando os seus pais desencarnaram, a sua educação, a sua tutela foi entregue a parentes. E esses parentes a internaram no Templo de Jerusalém, junto às Virgens de Sião. As meninas, as moças que eram internadas nesse templo, elas eram descendentes de uma das 12 tribos de Israel. Então, elas tinham o direito de estar ali. Tinham uma educação primorosa, elas se apresentavam em festividades cantando coros, os salmos de Davi, os hinos rituais. E, se quisessem, elas poderiam também consagrar-se aos serviços internos ali do templo. Maria gostava muito de ler as Escrituras Sagradas. Quando ela completa 12 anos, ela recebe pelas leis judaicas o Gedulá. Ou seja, ela estava apta ao casamento, isso com 12 anos de idade. Alguns anos se passam e José, carpinteiro, residente em Nazaré, ele também usou de um direito que ele tinha, porque ele também era descendente da tribo de Davi, uma das 12 tribos de Israel. E ele vai e bate às portas do templo, pedindo que lhe fosse designada uma esposa. E nesses casos, a designação era feita pelo sorteio. Adivinhe quem é que foi sorteada para casar com José? Maria. Em princípio, Maria ela rejeitou a ideia do casamento. Vamos lembrar que ela era muito jovem, né? Era uma menina. E então, logo assim de início, ela rejeitou a ideia. Mas depois ela aceitou por respeito a José e para não contrariar as leis judaicas. Era uma época em que o Império Romano dominava, né, a tudo e a todos. Os judeus eles eram escravizados. Então, o povo judeu tinha dentro de si aquele desejo de ser libertado. E por isso eles pediam a Deus um Messias que viesse realmente socorrê-los e tirá-los daquela situação. E numa tarde, Maria estava andando ali pelas dependências do templo e ela se recordava do seu pai Joaquim.
E ali ela se lembrava do quanto ele sofria de ver o povo hebreu, né, na situação de estar sendo subjugado pelo Império Romano. O quanto seu pai orava, pedia a Deus que enviasse um Messias que realmente pudesse libertar todo aquele povo. E em meio às lembranças do seu pai, ela adormeceu. E ali ela teve um sonho, ou para nós da doutrina espírita, ela teve uma visão, segundo Edgar Armon, no livro Redentor. E ali ela teve uma visão de um anjo, né, de um espírito de luz, que nós todos conhecemos como o anjo Gabriel. E ele chegou fazendo a seguinte saudação: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela se assusta com aquela imagem, né, com aquela figura ali diante dela, mas ele completa e diz o seguinte: não temas, Maria, pois caíste em graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, o qual chamarás de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Sentar-se-á no trono do seu pai Davi, reinará sobre a casa de Jacó, e seu reino na terra não terá fim. A partir, né, desse momento, algum tempo se passa, e Maria e José se casam. E era tradição na época das festividades acontecerem por vários dias. Então, eles festejam o casamento por vários dias. Após esse período, eles se mudam para a cidade de Nazaré, e ali Maria começa a cuidar da sua casa, dos seus afazeres domésticos, mas ela nunca se esqueceu daquela visão, daquele sonho que ela teve lá no templo. E quando ela se percebe grávida, ela começa a ter temores, ansiedades. Aliás, toda mulher, quando está grávida, acontece isso, não é verdade? Ansiedade, medo, né? O corpo físico mudando. E com Maria não foi diferente. Ela tinha tudo isso, mas José a acolhia com tanto amor que ela se acalmava. Mas ele, observando muito Maria e percebendo essas crises de ansiedade, aquele temor que ela tinha, e a lembrança, né, da responsabilidade que lhe foi dito lá no templo, ele resolve se mudar, ir para Belém, ali na casa dos tios de Maria, Sara e Eucana, para que realmente no momento do parto ela pudesse ser acolhida, ela pudesse ser assistida e amparada. E José, ele precisava retornar para Belém, porque ele era dali e estava acontecendo um recenseamento. E todo cidadão precisava retornar à sua cidade natal para responder a esse recenseamento. Maria, muito jovem, delicada, envolta por essas estranhas ansiedades, muitas vezes ela se debilitava, e ali José do lado dela sempre amparando, com muita atenção, com muito carinho. A casa onde eles se hospedaram em Belém, dos tios de Maria, era muito pobre falando materialmente, dividida apenas em 2 aposentos. Num desses aposentos ficavam os poucos móveis e a família. No outro aposento era uma espécie de um depósito, onde se guardavam ali os alimentos, os cereais, as ferramentas de trabalho e alguns animais domésticos. E vai se aproximando, e ali que Maria estava instalada, e vai se aproximando o momento dela dar à luz. E aqui quem já teve um filho, ou mais de um, né, engravidou, sabe o quanto, né, nos traz uma ansiedade nesse momento em que a gente percebe que é a hora do bebê nascer. E com Maria também não foi diferente, ela percebeu que estava na hora do seu filho nascer. E nós, hoje, vamos ajudar o parto de Maria. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos em pensamento até Belém, no momento em que Maria vai dar à luz. As paredes e o teto do Paz e Amor não existem mais, apenas um céu estrelado de muita luz. E cada um de nós vai fechar os olhos. Aqueles que se sentirem à vontade, por favor, fechem os olhos e se transportem mentalmente para Belém, olhando ali para Maria, naquele momento em que ela já sente as dores do parto. Então, todos nós juntos, nesse local, vamos ajudar Maria. Maria, sentindo as dores do parto, ela é colocada sobre um leito improvisado, em uma esteira, com mantas e pele de cabra. José estava a seu lado. E nós, nesse momento, vamos envolver Maria com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão, numa emanação de energia salutar. Jesus está a caminho. E em meio a eflúvios de vibrações amoráveis, nasce um menino de excelsa beleza. Uma criaturinha que irradiava um irresistível encanto, realmente um querubim descido dos céus.
Todos nós, como visitantes, neste momento sublime, vamos sentindo as emanações que saem daquela manjedoura, que saem daquela criança, daquele menino luz, a envolver a cada um de nós, a envolver todo aquele espaço, a envolver todo o planeta. Nós vamos percebendo do coraçãozinho de Jesus, daquele menino luz, sair realmente luzes intensas que vão se modificando no seu tom, ora róseo, ora dourado, ora lilás. E essas luzes continuam a nos envolver, trazendo a cada um de nós uma alegria intensa, um amor muito grande, um sentimento de gratidão por esse menino luz, um sentimento de emoção, uma emoção que nós não conseguimos explicar, mas que nós sentimos. E com essa imagem desse bebê, nesse bercinho simples, nesse local humilde, com essa luz intensa no coração, nós vamos retornando aqui para a Casa de Paz e Amor, abrindo os nossos olhos, mas com essa imagem do menino Jesus que acaba de nascer. E aí, a partir desse momento, não passou a tardar muito a divulgação de que em Belém, a jovem e bela Maria, esposa do carpinteiro José, houvera dado à luz a um filho privilegiado, certamente o enviado dos céus, o menino luz. Mais e mais as visitas se achegavam até aquele espaço. Muitas pessoas visitando aquela criança, querendo conhecer aquele menino, e com o coração repleto de alegria, sem entender o porquê daquela alegria. Cada um levava um presente para aquela criança. E nós? Que presente nós vamos ofertar a esse bebê que acaba de nascer? Cada um de nós vai meditar e vai pensar naquilo que vai dar a essa criança que acabou de nascer. A chegada de Jesus, ela nos trouxe o primeiro ensinamento, que é o ensinamento da humildade, porque ele nasceu num ambiente simples, num ambiente humilde, cercado realmente de animais, de pedras, de plantas, cercados pelos 3 reinos da natureza. Considera-se o nascimento de Jesus como um marco de renascimento espiritual de toda a humanidade. Ele veio ensinar para todos nós como construir o reino de Deus a partir de um alicerce fundamental, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós vamos nos lembrando que esse reino de Deus a ser construído não está num espaço físico determinado, está dentro do coração de cada um de nós. Então, à medida em que nós vamos nos transformando, melhorando moralmente, chegando a uma evolução espiritual, esse reino vai sendo construído dentro de cada um de nós. São inúmeros os títulos atribuídos a ele, mas a forma mais expressiva, a forma mais bonita de se referir é pelo seu próprio nome, Jesus. Cada um de nós gosta de ouvir o nome, não é verdade? Quando alguém nos chama pelo nome, a nossa identidade. Então, o melhor jeito de chamá-lo é pelo nome, Jesus. E assim ele exemplificava uma lição ainda não assimilada pela humanidade. Que lição é essa? O valor de um homem não pode ser medido por sua origem, por sua profissão, pelo dinheiro, pela posição social, pelo poder que acumula, mas pelo seu empenho em contribuir para a harmonia e o bem-estar da sociedade em que vive, seja ela quem for. Então é uma lição que ele nos trouxe que nós ainda temos dificuldade de entender. Que todos nós somos irmãos, que todos nós pertencemos à mesma família, que todos nós somos iguais, fomos criados pelo mesmo Pai, né? Por Deus. Nós ainda não percebemos isso, nós ainda, quando eu falo nós, é nós humanidade, tá bom? Não somos nós no salão, é a humanidade como um todo. Ainda existe essa questão da posição social, da cor da pele, da profissão e tudo mais. E ele veio nos mostrar justamente que isso não deve existir. Porque todos nós somos da mesma família. E aí, foi perguntado a algumas personalidades onde e quando Jesus nasceu. Perguntou-se para Maria de Magdala, ou Maria Madalena, e ela respondeu: Jesus nasceu em Betânia, onde eu ouvi sua voz e a partir daí despertei para uma nova vida. Perguntado a Francisco de Assis, e ele respondeu: Jesus nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei a minha bolsa, as minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente. Perguntado a Pedro, o apóstolo, ele respondeu: Jesus nasceu no pátio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela 3ª vez, no momento em que eu o havia negado.
Foi nesse instante que acordei a minha consciência para a verdadeira vida. Perguntados a Paulo de Tarso, Jesus nasceu na estrada de Damasco, onde eu o vi envolvido por uma luz de tão intensa que me cegou, e nessa cegueira passei a enxergar um mundo novo. Perguntado a Joana de Cusa, ela responde, Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar, negue, negue. E eu não neguei, confirmando assim o imenso amor que habitava dentro de mim. Eles estavam pedindo para ela negar a Jesus. Perguntou-se a Tomé. Ele nasceu naquele dia em que toquei as suas chagas, e só então compreendi o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntando à mulher de Samaria, Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, onde eu saciei a minha sede com as suas palavras. A João Batista. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu que eu o batizasse e pude ouvir do alto a mensagem, este é o meu filho amado. Compreendi que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. A Lázaro. Jesus nasceu em Betânia na tarde em que visitou o meu túmulo e disse, Lázaro, levanta. Neste momento eu compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. A Judas Iscariotes. Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntado a Bezerra de Menezes, Jesus nasceu no dia em que desci as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou de mim dizendo, vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei a minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que eu percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Finalmente, perguntado a Maria de Nazaré, Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram foco de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus próprios braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei do amor maior. E para nós, quando e onde Jesus nasceu? Fica a reflexão. É um breve relato do nascimento de Jesus, mas nós devemos nos lembrar e passar para as nossas crianças que Natal é o nascimento de Jesus. Ele é o aniversariante do dia. Então, se ele é o aniversariante, aquela pergunta lá atrás, que presente nós podemos dar a ele, a esse menino? Nós podemos sim dar boas palavras, a nossa oração, a nossa gratidão, bons pensamentos, boas ações. É o presente que Jesus espera de cada um de nós, a sintonia com Ele, com o nosso Mestre Maior. Natal é um tempo de renovação, de confraternização. Nós percebemos que a cidade fica mais bonita, não é verdade? Fica mais enfeitada, fica cheia de luzes. E nós percebemos também, observem, que quando nós estamos olhando, né, essa paisagem de beleza, de alegria por essa data, o nosso rosto ele se ilumina. Então, que nós possamos ter essa alegria interna durante todo o ano, não somente nesse mês de dezembro. Que nós possamos realmente estar mais solidários, porque a gente percebe que nós ficamos mais emotivos em dezembro, que a gente tem vontade de ajudar tudo e a todos, não é verdade? E que isso permaneça durante o ano todo. Esse é o presente para o nosso menino Jesus. As nossas ações durante o ano todo, a nossa alegria de viver, o nosso bom pensamento, otimismo, perseverança, o amor acima de tudo, é isso que Ele espera de cada um de nós. E que nós possamos convidá-lo a estar conosco na noite de Natal, porque Ele é aniversariante. Que nós possamos convidá-lo a adentrar a nossa casa, participar da nossa alegria, participar da nossa confraternização em família. Mas que nós possamos fazer isso durante todo o ano. Mas nesse momento especial, onde pelo menos a maioria de nós está numa reunião familiar, está numa reunião de amigos,
ou mesmo que esteja sozinho, é se confraternizar com Ele, com esse Jesus que espera de cada um de nós essa sintonia de amor, que espera de cada um de nós que nós olhemos para dentro de nós mesmos e busquemos a centelha divina, a centelha do amor que existe em cada um de nós. Esse menino que nós ajudamos a nascer hoje, nós vamos levar para a nossa casa. Cada um de nós vai levar o menino Jesus naquela manjedoura, naquele bercinho, vai chegar em casa, vai escolher um local para colocá-lo e vai colocá-lo ali. E a cada dia nós vamos alimentar esse bebê. E vamos acompanhando o seu crescimento. Mas como é que eu vou alimentar um bebê que está na minha mente e no meu coração? Não é algo físico, né, que eu possa estar ali alimentando? Como nós já falamos, através da nossa alegria, através dos bons pensamentos, através da oração. A oração que deve fazer parte da nossa vida em todos os instantes. Quando nós abrimos os olhos pela manhã, quando nós vamos dormir no final do dia, à noite. A oração de agradecimento, a oração de pedindo a Deus, a Jesus, um dia tranquilo, um dia em que a gente possa estar realizando boas coisas e que se houver alguma aflição, que Ele nos dê forças para superar, para ultrapassar todas as situações aflitivas que porventura nós estejamos vivendo nesse momento. Nós vamos alimentar esse bebê Jesus à medida em que a gente se aproxima daquele cantinho e entrega o nosso coração a Ele. E nós vamos percebendo que Ele vai crescendo, porque esse é o alimento desse menino Jesus. Esse é o alimento dessa criança luz, desse bebê que nós fomos até Belém ajudar a trazer aqui para o plano terreno. Esse bebê que está conosco, que já cresceu, que virou um homem, um adulto, que trouxe o seu evangelho de amor para todos nós, mas que está conosco em todos os instantes da nossa vida. Ele permanece conosco, mesmo que a gente não entre em sintonia com Ele, Ele está ali. Mas quando nós nos sintonizamos com Ele através da oração, do pensamento positivo, a presença dEle se fortalece mais ainda, a sua luz aumenta mais ainda, e o nosso coração, a nossa casa mental, a nossa casa emocional, a nossa casa física, ela fica totalmente iluminada. E aí os nossos vizinhos, o nosso bairro, recebem essa luz de Jesus também. Não fica conosco apenas. Ele ilumina a todos que estão ali à nossa volta e vai passando até iluminar todo o planeta Terra. Então, que nós possamos realmente estar com Jesus durante o ano todo. Que nós possamos realmente ter momentos de harmonia, de equilíbrio, de saúde, de proteção, de muito abraço. Que é a energia mais gostosa do que um abraço? Não é? Muitas vezes a gente não precisa nem tomar passe. Abraçou alguém, pronto, já vou embora, já estou feliz, já estou renovado. Então, que a nossa reunião de família, ou se estivermos sozinhos, vamos nos abraçar. Seja realmente um momento especial na nossa vida, em 2025. E que a gente leve para 2026 e por toda a nossa existência. Um momento de puro amor. Um momento em que nós temos certeza de que o Mestre Jesus, aquela criança que nós ajudamos a nascer hoje, está ali do nosso lado. Que por mais que eu me sinta sozinho muitas vezes, Ele está ali segurando a nossa mão. E muitas vezes Ele está nos carregando no colo. Nós não estamos sozinhos em momento algum. Jesus está conosco. E nós temos a responsabilidade, a partir de agora, de termos ajudado a Maria a dar à luz a Jesus. Porque Ele nasce todos os dias em nosso coração. Ele não nasce somente em dezembro, Ele nasce todos os dias em nossa vida, em nosso coração. Que nós possamos realmente ter essa certeza, sairmos daqui levando a energia e a luz de Jesus para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho, para todos aqueles que se aproximarem de nós. Como o Toninho já bem colocou, hoje é nosso último trabalho do ano, a gente volta na primeira quarta-feira de... Não, na primeira não, que é dia 1, né? Na segunda quarta-feira de janeiro, e que nós possamos voltar e mostrarmos o nosso sorriso
de iluminação. Iluminação porque no dia de Natal nós nos lembramos desse momento especial, porque nós estivemos em Belém, nós estivemos com Maria no momento do parto, nós presenciamos o nascimento de Jesus e nós vamos fazer com que ele nasça e renasça todos os dias da nossa vida. Um Feliz Natal a todos nós, Feliz Natal da nossa equipe da Casa de Paz e Amor a todos nós, no momento de alegria, no momento de confraternização familiar e de amigos, no momento de confraternização individual, pessoal, no momento de muita tranquilidade, que 2026 venha com muitas bênçãos para cada um de nós. Aflições, elas existem, elas fazem parte da nossa caminhada. Mas se nós tivermos essa certeza de que Jesus está do nosso lado, a gente consegue ultrapassar toda e qualquer aflição. Gosto muito de colocar na quinta-feira que as escolhas da vida são nossas, mas sempre alicerçadas no Evangelho de Jesus. E gosto de dizer também, segura na mão de Jesus e não solta, e vamos caminhar. Feliz Natal a todos e um ano novo repleto de bênçãos. Que Jesus nos abençoe. E depois dessa palestra, muito esclarecedora e gostosa, onde sentimos o clima, o ambiente do nascimento de Jesus, vamos continuando assim, nesse ambiente gostoso, harmônico, vamos fechando os nossos olhos, como disse aqui, o teto do Paz e Amor, ele se desfaz e fica somente as estrelas, a luz das estrelas no céu. Vamos nesse ambiente recebendo a caridade dessas estrelas, que nada mais é do que as bênçãos dos céus descendo até nós, no alto da nossa cabeça, o nosso centro de força coronário. Essa luz divina, essa ligação que temos com o mais alto, que nós possamos estar sempre conectados com esta luz divina. E assim, os médiuns que já se prepararam com tanta responsabilidade, já começam a aplicar os passes. Essa união das vibrações do plano material com o plano espiritual. Essa doação profunda de amor que estamos recebendo agora. Elevemos os nossos pensamentos. Vamos pensar em Jesus, no lugar onde ele nasceu, na sua manjedoura, junto com tantos espíritos de luz que acompanhavam esse nascimento. Estamos lá agora nesse momento. O pensamento ele tem uma força poderosa. Vamos pensar então, porque também recebemos as vibrações do nosso centro de força frontal, que comanda o nosso pensamento, que comanda todo o nosso cérebro, as sinapses, e que nossos pensamentos possam ser sempre edificantes em todos os momentos da nossa vida, sejam eles como se apresentarem. E agora, estas boas vibrações em forma de luz chegam no nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, que comanda a nossa glândula da tireoide, e que neste momento, todas as nossas glândulas do nosso corpo estão trabalhando em conjunto, numa perfeita harmonia entre si. Vamos aproveitar este tratamento de saúde que estamos recebendo, aproveitar esse momento de tratamento espiritual também. E este centro de força também por onde passa a nossa voz, que a nossa voz, aonde for ouvida, ela possa dizer somente coisas boas, salutares, que a nossa voz possa emitir sons edificantes, que tragam a paz, que tragam a harmonia e a construção. E agora estas luzes chegam
na altura do nosso coração, o nosso centro de força cardíaco. E que neste instante está sendo bastante trabalhado, que nós possamos nos conscientizar do mandamento maior que Jesus veio nos trazer aqui: amar o próximo como nós gostaríamos de ser amados. Que nós possamos exercitar esse ensinamento de Jesus todos os dias, para que o menino Jesus, o Cristo de Deus, todos os dias possa nascer dentro de nós. E estas boas vibrações agora caminham pelo nosso corpo espiritual e atingem a altura do nosso estômago, o nosso centro de força gástrico. Do lado esquerdo da nossa barriga, o nosso centro de força esplênico. E um pouco mais abaixo, na altura do nosso baixo ventre, o nosso centro de força genésico. E neste instante, nós estamos recebendo um verdadeiro tratamento para o nosso corpo físico e também para o nosso corpo espiritual. Vamos aproveitar esse presente da espiritualidade maior. Vamos respirando profundamente para que esse ar diferenciado do salão, repleto de vibrações de saúde, possam influenciar positivamente no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Respiremos profundamente, captemos estas vibrações, porque elas vão fazer diferença em nossas vidas. E estas boas vibrações agora descem pelas nossas pernas, passam por debaixo da sola de nossos pés e sobem outra vez pela parte posterior das nossas pernas, encontrando na base da nossa coluna o nosso centro de força básico. E assim, nós começamos a coletar, a absorver as forças da Mãe Terra, da Mãe Natureza, que tanto vai nos beneficiar, para que nós possamos, através destas forças, mantermos firmes diante da vida, com uma boa saúde, com um alicerce para a caminhada dessa nossa atual existência. E estas boas energias sobem pela nossa coluna, alcançando novamente, na altura da nossa cabeça, o nosso centro de força coronário. E assim, depois de tanto receber, vamos doar. Mas vamos doar em conjunto. Eu peço para vocês a união de todos os nossos pensamentos, porque juntos somos e seremos sempre mais fortes. Então, neste momento, vamos visualizar as urnas de encarnados e desencarnados, que nós depositamos os nomes dos nossos amados, dos nossos queridos, com tanto amor. Porque neste instante, a espiritualidade recolhe a força desse nosso pensamento para ser direcionado para todas estas pessoas que foram lembradas. Vamos também visualizar o nosso lindo e belo recanto de paz e amor, todos os seus dirigentes, todos os seus trabalhadores e frequentadores, que são muitos, para que eles possam receber também a força da nossa união em forma de vibrações. Neste momento, vamos visualizar o planeta Terra girando no espaço infinito que é a casa de Deus. Vamos impor as nossas mãos para o nosso planeta que gira constantemente, porque das nossas mãos começam a se desprender energias de luz para todo esse planeta Terra, para que um dia ele possa ser realmente um país, uma terra muito mais feliz que é hoje, para que possa ser o paraíso que tanto nós almejamos. E assim,
Vamos assim, nesse exercício de união dos nossos pensamentos, ir até as nossas casas, ao nosso querido lar, aonde repousamos, aonde nos relacionamos com os nossos familiares, não importa que tipo de relação tenhamos, mas neste momento, a paz possa entrar em nossos lares, que a paz de Jesus possa adentrar, deixando a sua luz em todos os cômodos, fazendo uma higienização em todos estes cômodos, para que a paz, a prosperidade possa existir todos os dias do ano, e principalmente que nós possamos nos harmonizar nas nossas relações, debaixo deste mesmo teto abençoado. E por fim, vamos também mentalizar as nossas garrafinhas de água. Vamos trazer mais as nossas garrafinhas de água para ser fluidificadas. Porém, se não as trouxermos, vamos visualizar os filtros da nossa residência, as garrafinhas de águas que estão nas geladeiras, que estão em cima dos nossos cômodos, porque neste instante propício, a espiritualidade amiga e maior coloca todas aquelas substâncias que estamos necessitando nesse momento. É o remédio abençoado para o espírito, para a alma, para o corpo. E quando formos ingeri-la, sempre preceder com um momento de prece, uma elevação dos nossos pensamentos até Deus, o nosso Pai. E assim, reabastecidos, harmonizados que estamos, vamos acompanhando a prece de encerramento. E assim, só temos que agradecer por tudo aquilo que recebemos nesta noite. Agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que possamos a cada dia lembrar, estar sintonizado a Ele e a cada nascimento dentro do nosso coração. Jesus está sempre conosco. É só nos ligarmos a Ele. Que possamos ter uma semana de paz, de harmonia, de tranquilidade e um Natal repleto de luz e harmonia junto aos nossos familiares. Tendo Jesus, o nosso principal convidado, não só no Natal, mas como disse a nossa amiga Ana Teresa, durante todo o ano, durante todos os instantes, durante todo o dia. Que tenhamos também um ano novo repleto de paz, de luz e amor. E que estejamos novamente juntos no próximo ano. Esteja conosco, Pai de infinita bondade e amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Primeiro. Gente, a Ana só está lembrando que, na verdade, na primeira semana de janeiro nós estamos aqui, tá? Que dia? Dia 7. Dia 7, quarta-feira, dia 7. Gente, curtam bastante o final do ano. O núcleo vai estar com os trabalhos de salão normais, menos no dia 24, 25, 31 e 1, tá? Mas os outros dias não. Então, nesse horário, sempre tem atividade. Quem quiser vir, convite é aberto para vir outros dias também. Do demais, gente, aproveitem, curtam bastante. São 15 dias aí para a gente dar uma desligada na vida e uma repensada e respirar e começar de novo. Sempre é uma renovação. Todo dia é uma renovação. Virada de ano é uma renovação também. Boas festas, gente. Até mais. Paz e amor em Jesus.